O Peregrino, capítulo 17. Os peregrinos encontram-se com o adulador. Adormeci novamente e voltei a sonhar. Vi então os mesmos dois peregrinos descendo as montanhas pelo caminho que levava à cidade. Ora, pouco além das montanhas, no vale à esquerda, ficava a terra da presunção. Atravessando essa terra, via-se uma alameda sinuosa que cruzava os caminhos dos peregrinos. Ali, encontraram um moço muito vivo que vinha daquelas bandas. Seu nome era Ignorância. Cristão perguntou-lhe de onde vinha e para onde seguia. Senhor, nasci naquelas terras um pouco à esquerda daqui. Sigo rumo à cidade celestial. Mas como pensa em superar as dificuldades que talvez encontre pelo caminho que leva ao portão? Como todo mundo faz. Mas o que você tem a mostrar diante do portão para que ele se abra a você? Conheço a vontade do meu Senhor e tenho vivido honradamente. Dou a cada homem o que lhe cabe. Oro, jejuo, pago dízimo e dou esmolas. E ainda deixei a minha terra por essa outra a qual me dirijo. Mas você não veio pela porta estreita, isto é, pelo começo do caminho. Você chegou aqui, foi por esta alameda sinuosa, por isso, seja qual for a sua autoavaliação, quando chegar o dia do juízo, temo que venha a ser acusado de ladrão e salteador, não sendo jamais admitido na cidade. Cavalheiros, vocês são totalmente estranhos para mim. Não os conheço. Contentem-se em seguir a religião da sua terra, que eu seguirei a religião da minha. Esperemos que tudo acabe bem. E quanto à porta de que você falou, todo mundo sabe que fica a grande distância da nossa terra. Não creio que homem nenhum dessas bandas sequer conheça o caminho até lá. Na verdade, pouco importa que saibam ou não, pois temos, como vocês podem ver, uma bela e prazenteira alameda verdejante, que desce da nossa terra até este caminho. Vendo o cristão que o homem se considerava sábio, sussurrou esperançoso: maior esperança há para o insensato do que para ele. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Que fazemos então? Conversamos mais com ele? Ou partimos agora mesmo, deixando que pondere o que já ouviu até aqui, procurando-o de novo mais tarde, para ver se, pouco a pouco, podemos lhe fazer algum bem? Esperançoso então refletiu. Que medite o que ouviu há algum tempo, e não recuse bom conselho. Atento, para que assim não ignore, afinal, a meta mais plena e essencial. Diz Deus que quem não tem juízo, para este nunca haverá paraíso. Depois acrescentou: não creio que seja bom dizer-lhe tudo de uma só vez. Vamos deixá-lo para trás por enquanto e conversaremos com ele mais tarde, segundo o que for capaz de absorver. Então, os dois retomaram a marcha e Ignorância os seguia mais atrás. Quando estavam já a boa distância do moço, entraram por uma alameda bem sombria, onde encontraram um homem que fora atado por 7 demônios, com 7 cordas resistentes. Os demônios o arrastavam para a porta que os peregrinos viram na encosta do morro. Ora, o bom cristão se pôs a tremer e também esperançoso o seu companheiro. Estando, porém, os demônios a arrastar o homem, Cristão quis observá-lo para ver se o conhecia, pois pensou que talvez fosse certo desviado, que morava na cidade da apostasia. No entanto, não pôde ver seu rosto com clareza, porque o homem mantinha a cabeça baixa, como ladrão pego em flagrante. Mas passando por ele, esperançoso, virou-se e enxergou nas costas do homem um cartaz com a inscrição: Professor libertino e apóstata condenável. Então disse Cristão ao amigo: agora me lembro de algo que me disseram a respeito de certo fato ocorrido a um bom homem dessas bandas. Chamava-se Pequena Fé, mas era homem bom e morava no vilarejo da sinceridade. Foi este o fato. A entrada desse atalho é uma vereda que vem da porta larga, denominada Vereda dos Mortos, por causa dos assassinatos comumente perpetrados ali. Ao sair Pequena Fé em peregrinação, como nós agora o fazemos, calou-lhe de ele recostar-lhe ali para dormir. Ora, 3 irmãos, bandidos muito fortes e cujos nomes eram covardia, descrença e culpa, vinham da porta larga por aquela vereda. Assim que viram Pequena Fé, foram correndo até onde ele estava. O bom homem acabava de despertar do sono e se punha de pé para seguir caminho.
Mas então o cercaram e com ameaças o fizeram parar. Pequena Fé ficou lívido como cera, sem forças para lutar ou fugir. Gritou então com covardia a um dos bandidos: Dê-me a bolsa! Como Pequena Fé relutou em entregá-la, pois não queria perder o dinheiro, Descrença se aproximou dele e, metendo a mão no bolso do homem, arrancou-lhe uma bolsa cheia de prata. Ladrões, ladrões! Gritou Pequena Fé. Culpa, tomando o enorme porrete que tinha nas mãos, atingiu Pequena Fé na cabeça, deixando-o estirado no chão com um golpe. Ficou ali a sangrar como um moribundo, enquanto os bandidos permaneciam ao seu redor. Mas quando estes perceberam que vinha alguém pela estrada, e temendo ser ele um certo Graça Abundante, morador da cidade de boa confiança, os três trataram de fugir, deixando o bom homem entregue à própria sorte. Ora, depois de algum tempo, Pequena Fé voltou a si e, pondo-se de pé, saiu cambaleando pelo caminho, e foi essa a história. Mas então tomaram dele tudo o que tinha? Não. Ele conservou suas joias, pois os ladrões não conseguiram levá-las. Mas o bom homem ficou muito angustiado com a perda, já que os ladrões levaram a maior parte de seu dinheiro para as despesas comuns, restando-lhe apenas uma pequena soma, porém não suficiente para sustentá-lo até o final da viagem. Sendo assim, se não estou mal informado, ele foi forçado a mendigar para comer, pois não podia vender as joias, mas mesmo mendigando e fazendo tudo o que podia, seguiu de estômago vazio durante a maior parte do restante da viagem. Não é incrível que não lhe tivessem roubado seu certificado, mediante o qual ele seria admitido no portão celestial? É incrível, mas de fato não levaram. Contudo, não foi por astúcia do homem que os três deixaram de fazê-lo, pois, estando Pequena Fé apavorado diante da chegada dos bandidos, não tinha forças nem capacidade para esconder nada. Portanto, foi mais pela piedosa providência do que por esforços dele que os ladrões perderam a oportunidade de tomar para si esse tesouro. Mas para ele deve ter sido consolo o fato de não lhe terem tomado essa preciosidade. Talvez lhe servisse de grande consolo, se a tivesse usado como deveria. Mas quem me contou a história disse que ele pouco usou esse tesouro durante o resto da viagem, pelo medo de que aquele assalto lhe incutiu. Pequena Fé chegou mesmo a esquecer desse certificado durante grande parte do resto da jornada. Além disso, sempre que se lembrava dele, encontrando consolo, novamente lhe assaltavam as lembranças da perda, e esses pensamentos engoliam tudo mais. Pobre coitado! Isso certamente era uma grande angústia para ele. Angústia? Grande angústia, na verdade. Mas também nós não sentiríamos o mesmo se tivéssemos a mesma sorte? Roubados e feridos em lugar tão esquisito? É de admirar que não tenha morrido de angústia, coitado. Contaram-me que ele passou praticamente todo o resto da jornada entre lamentos aflitos e amargurados. Também contava a todos que alcançavam, o que ele encontrava pelo caminho onde fora roubado e como quem eram os ladrões, e que o levaram e que fora ferido quase mortalmente. É de admirar que suas necessidades não o tenham feito vender ou empenhar algumas de suas joias para que assim tivesse com o que subsistir durante a viagem. Você fala como quem traz a casca sobre a cabeça até hoje, pois em troca do que poderia empenhá-las, ou a quem as venderia? Naquela terra onde ele foi roubado, suas joias nada valiam, nem queria-lhe alívio que pudesse advir disso. Além do mais, se lhe faltassem as joias diante do portão da cidade celestial, certamente, e isso sabia muito bem, perderia o direito a qualquer herança ali. E isso lhe seria pior do que o assalto e o aviltamento de 10.000 ladrões. Por que você está tão azedo, meu irmão? Esaú vendeu o direito de primogenitura por uma panela de guisado, e esse direito era sua maior joia. Mas se ele o fez, por que Pequena Fé também não poderia fazê-lo? Esaú de fato vendeu os direitos de primogenitura, como também muitos outros, e ao fazê-lo excluem-se da bênção maior, como fez aquele infeliz. Mas é preciso fazer uma distinção entre Esaú e Pequena Fé, e também entre seus bens. O direito de primogenitura de Esaú era típico, mas não as joias de Pequena Fé. O estômago de Esaú era seu Deus, mas esse não era o caso de Pequena Fé. Esaú entregava-se ao apetite da carne, mas não Pequena Fé. Além disso,
Esaú nada conseguia enxergar além da satisfação de seus desejos. Estou a ponto de morrer, disse ele. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Quanto à pequena fé, porém, embora fosse a sua sina não ter senão fé pequena, essa mesma fé o livrara de tais extravagâncias, fazendo-o valorizar suas joias, a ponto de não querer vendê-las como fez Esaú com o direito de primogenitura. Não se lê em parte nenhuma que Esaú tivesse fé, nem mesmo pequena. Portanto, onde só a carne domina, como acontece no homem que não tem fé para resistir, não admira que ele venda os direitos de primogenitura, a alma e tudo mais. E isso para o próprio diabo do inferno, pois esse tipo de homem é como a jumenta que não se pode dissuadir de seus desejos. Quando os pensamentos se concentram nas paixões, ele as satisfaz, custe o que custar. Pequena fé, porém, continuou o cristão, era de outra índole. Seus pensamentos se concentravam nas coisas do alto. Seu modo de vida dependia de coisas espirituais, divinas. Logo, com que propósito o homem de tal índole venderia suas joias se houvesse alguém que as comprasse? Para encher a cabeça de coisas vãs? Daria o homem um centavo para encher o estômago de feno? Ou será possível convencer a rola a viver de carniça como o corvo? Os infiéis, por paixões carnais, podem penhorar, hipotecar ou vender sem pestanejar. O que têm ou são, mas os que têm fé, fé salvífica, mesmo pouca, esses não farão. Aqui, portanto, está o seu erro, meu irmão. E eu admito, porém a sua severa reflexão quase me deixou irritado. Ora, nada fiz senão comparar você a um passarinho dos mais vivos, desses que correm para cá e para lá em trilhas virgens, com a casca ainda grudada à cabeça. Deixe isso de lado e pense na questão em pauta, e tudo ficará bem entre mim e você. Mas, cristão, acho que esses 3 homens não passam de uns covardes. Se não fossem, você acredita que fugiriam como fizeram ao perceber que vinha alguém pela estrada? Por que Pequena Fé não criou mais coragem? Ele poderia, acho eu, ter enfrentado os bandidos, cedendo quando já não houvesse remédio. Que eles eram covardes, muitos já disseram, mas poucos pensam assim na hora da provação. Quanto à coragem, isso Pequena Fé simplesmente não tinha. De fato, meu irmão, acho que se você estivesse naquela situação, também não ofereceria muita resistência. Na verdade, se agora que eles estão longe de nós, você demonstre esse ânimo, talvez eles o forçassem a repensar a sua posição, caso aparecesse na sua frente, como aconteceu àquele homem. Considere o seguinte: eles não passam de salteadores, que servem ao rei do abismo sem fundo. Se necessário, o próprio rei sai em defesa desses bandidos, e sua voz é como a de um leão rugidor. Eu mesmo me vi em situação semelhante de pequena fé, e foi horrível. Os 3 bandidos me cercaram, e quando tentei resistir como cristão, gritaram por seu senhor, que acudiu prontamente. Estive a ponto de, como diz o ditado, entregar a alma por um tostão. Mas graças a Deus eu usava uma armadura reforçada. Sim, e mesmo protegido, achei difícil portar-me como homem. Só quem já experimentou essa batalha é capaz de dizer o que nos acontece nesse combate. Ninguém mais. Bom, mas eles correram, veja você, só por supor que o tal graça abundante se aproximava. É verdade. Eles muitas vezes fogem, tanto eles quanto o seu senhor, diante do mero surgimento de graça abundante. E não é de admirar, pois este é o defensor do rei. Mas eu acho que você verá alguma diferença entre pequena fé e o defensor do rei. Nem todos os súditos do rei são seus defensores, e quando postos à prova, não podem fazer proezas de guerra como ele. Será certo pensar que uma criancinha poderia vencer Golias como fez Davi? Ou que um pássaro tem a mesma força de um boi? Alguns são fortes, outros fracos. Alguns têm muita fé, outros têm pouca. Esse homem possuía pouca fé e, portanto, sucumbiu. Quem dera a graça abundante realmente tivesse aparecido ali para o bem deles. Se fosse ele, certamente não teria tido pouco trabalho, pois devo lhe dizer que, mesmo sendo graça abundante, exímio com as suas armas e sempre se saia bem quando se mantém no ataque, se eles conseguem superar-lhe as defesas, ainda que seja covardia, desconfiança ou outro, a luta certamente se torna acirrada, e eles podem derrubá-lo. E quando o homem está no chão, o que se pode fazer?
Quem examinar de perto o rosto de graça abundante, disse o cristão, verá as cicatrizes e os cortes que claramente demonstram o que acabei de dizer. Ouvi falar certa vez que ele chegou a dizer, e isso quando em combate, perdemos a esperança da própria vida. Como é que esses velhacos corpulentos e seus capangas fizeram Davi gemer, lamentar e clamar? Pois também Emã e Ezequias, embora defensores em seu tempo, foram forçados a lutar desesperadamente quando atacados por esses homens. E, no entanto, apesar de todos os seus esforços, foram derrotados por eles de forma implacável. Pedro estava decidido a fazer tudo o que pudesse, mas embora alguns digam que ele é o príncipe dos apóstolos, os homens tanto pressionaram que afinal fizeram temer uma pobre moça. Além disso, continuou o cristão, a eles basta chamar para contar com o socorro de seu rei. Ele jamais deixa de ouvir. E se em algum momento se vê em apuros, ele sempre que possível irá acudi-los. E dele se diz, a espada que o atinge nada lhe faz, nem a lança, nem a flecha, nem o dardo. Ferro ele trata como palha, e bronze como madeira podre. As flechas não afugentam. As pedras das fundas são como cisco para ele. O bastão lhe parece fiapo de palha. O brangir da grande lança o faz rir. O que pode um homem fazer nessa situação? É verdade que se um homem pudesse ter sempre à mão o cavalo de Jó, com destreza e coragem para cavalgá-lo, poderia fazer coisas notáveis. É você que dá força ao cavalo ou veste o seu pescoço com sua crina tremulante? Você o faz saltar como um gafanhoto, espalhando terror com seu orgulhoso resfolegar? Ele escarva com fúria, mostra com prazer a sua força e sai para enfrentar as armas. Ele ri do medo e nada teme. Não recua diante da espada. A aljava balança ao seu lado, com a lança e o dardo flamejantes. Num furor frenético, ele devora o chão. Não consegue esperar pelo toque da trombeta. Ao ouvi-lo, ele relincha. Eia, de longe sente cheiro de combate, o brado de comando e o grito de guerra. Soldados como você e eu, disse o cristão, não devem jamais querer encontrar o inimigo, nem se vangloriar de como poderiam fazer melhor, quando ouviram falar de outros que foram derrotados. Não devemos nos deixar arrebatar pela ilusão de nossa própria virilidade, pois esses geralmente se saem pior quando postos à prova. Veja Pedro, que mencionei acima. Ele se ufanava, se não, seus vãos pensamentos lhe fizeram dizer que seria melhor, que com mais ardor defenderia seu mestre, mais do que todos os homens. Mas quem mais do que ele foi oprimido e derrotado por esses vilões? Logo, quando ouvirmos falar desses roubos na estrada do rei, duas coisas nos cabe fazer. Primeiro, sair de armadura, sem esquecer o escudo, pois foi por falta disso que aquele, que tão vigorosamente atacou o Leviatã, não pôde subjugá-lo. Se não tivermos o escudo, ele jamais nos temerá. Portanto, disse-nos o perito, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. É bom também que peçamos proteção ao rei, para que ele mesmo vá conosco. Por isso Davi exultou, mesmo estando no vale da sombra da morte. E Moisés preferia morrer onde estava a dar sequer um passo a mais sem seu Deus. Meu irmão, se ele se dignar a seguir conosco, que necessidade haverá de temermos 10.000 que se lancem contra nós? Mas sem ele, os altivos auxiliadores sucumbem entre os mortos. Eu, de minha parte, disse o cristão, já estive antes na luta, e, no entanto, por bondade daquele que é excelente, ainda estou vivo, como você pode ver. Porém, não posso me vangloriar da minha virilidade. Feliz serei se não voltar a enfrentar tais ataques, embora tema não estarmos alheios a todo perigo. Contudo, como o leão e o urso ainda não me devoraram, espero que Deus também nos liberte dos próximos filisteus incircuncisos. Então o cristão cantou. Roubado por ladrões, pobre pequena fé. Mas aquele que crê e mais fé cultiva até, esse de certo terá vitória viril. E não só 3 vencerá, mas 10.000. Assim lá iam eles. Ignorância os seguia. Caminharam até enxergar uma bifurcação, e os dois caminhos lhes pareciam igualmente retos. Não sabiam, portanto, qual deles deveriam tomar. Por isso ali pararam para refletir. Enquanto ponderavam qual caminho tomar,
Eis que um homem de tez sombria, mas coberto de manto muito claro, aproximou-se deles e perguntou por que estavam ali parados. Responderam que seguiam para a cidade celestial, mas não sabiam qual dos caminhos tomar. Pois então sigam-me, disse o homem. É para lá que também vou. Assim seguiram-no por uma trilha que os desviava do caminho, e pouco a pouco foram se afastando da cidade que tencionava alcançar, tanto que logo rumavam para a direção oposta. Mesmo assim, seguiam o desconhecido. Sem que se dessem conta, o homem os fez cair em uma rede, na qual tanto se enredaram que já não sabiam o que fazer, e o sombrio desconhecido deixou que o manto branco lhe caísse das costas. Viram então onde estavam, e ali ficaram a lamentar-se por algum tempo, pois não tinham como livrar-se da malha. Agora me vejo em erro, pois não nos aconselharam os pastores a ter cuidado com os aduladores? Hoje se cumpriu para nós o ditado do sábio: quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Também nos deram algumas orientações quanto ao caminho a seguir, para que encontrássemos com mais segurança, mas também nos esquecemos de lê-las e não nos afastamos das trilhas do destruidor. Nisso Davi foi mais sábio do que nós, pois disse: pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Assim, lamentavam-se, emaranhados na rede. Por fim, viram o ser resplandecente aproximando-se deles, com um chicote de correia curta na mão. Chegando até onde estavam os dois, perguntou de onde vinham e o que faziam ali. Disseram-lhe que não passavam de pobres peregrinos e que seguiam para Sião, mas foram desviados do caminho por um sombrio desconhecido, vestido de branco, que os convidou a segui-los, afirmando que para lá também seguia. Disse então o estranho de chicote à mão: é um adulador, um falso apóstolo que se transformou em anjo de luz? Ele então rasgou a rede e os deixou sair, mas disse: sigam-me, para que eu os ponha de novo no caminho. E os levou de volta à estrada da qual se haviam afastado para seguir o adulador. Perguntou ainda: onde passaram a noite? Com os pastores nas montanhas aprazíveis. Perguntou-lhes então se não haviam recebido dos pastores orientações sobre o caminho. Recebemos sim. Mas quando estavam em dúvida, não se deram o trabalho de ler essas orientações? Não. Por quê? Esquecemos. Mas os pastores não os aconselharam a tomar cuidado com o adulador? Sim, mas nem nos passou pela cabeça que esse homem de fala elegante fosse o tal. Vi então em meu sonho que ele ordenou aos dois que se deitassem no chão. Deitados, castigou-os com força, para ensinar-lhes o bom caminho que deveriam trilhar, e ainda açoitá-los disse: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Feito isso, ele lhes ordenou que retomassem o caminho e ficassem bem atentos às outras orientações dos pastores. Os dois lhe agradeceram toda a bondade e leves voltaram ao caminho, cantando: vem, tu que andas pelo caminho, e observa, vê o que ganha quem se une à caterva. Quem se enreda em laço se expõe ao relho, assim que esquece o bom conselho. É fato que acabaram salvos, mas cuidado, pois saíram sim com o lombo lanhado.